a aprovação em si produz perseverança em nós. O que é perseverança? Perseverança é você continuar firme. Perseverança é você não desistir. Perseverança é quando as lutas estão à sua volta, você não parar. Ainda que muitas vezes você se entristeça, porque é normal nós se entristecermos, mas você não desiste. Sabe por que você não desiste? Porque é Cristo que te fortalece. A sua fortaleza, o seu poder vem de Cristo, não vem de você mesmo. Então você confia, Senhor, eu estou passando por essa determinada provação. Senhor, está difícil para mim. Senhor, está muito caloroso para mim. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que eu não estou só. E pela força do Senhor, eu irei perseverar. Então, a aprovação produz em nós perseverança. Vamos lá também para Romanos capítulo 5, que fala sobre si mesmo, que fala sobre a perseverança também. Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 3, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência, a esperança. Meus irmãos, a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. O cristão, ele se torna maduro, ele se torna experiente, ele se torna sábio, porque a própria tribulação, a própria provação que você está passando, vai produzir isso aí em você. Vai produzir o caráter de Cristo em você. Você vai dar um conselho para outras pessoas que estão passando a mesma provação que você. Muitas vezes a pessoa vai chegar para você e contar sua luta, sua tribulação, e você vai chegar para ela: olha, eu passei pela mesma situação que você, eu agi dessa forma, acha também. Olha, biblicamente você tem que agir assim, assim. Você vai saber dar um conselho à pessoa. Por quê? Porque você já passou, você já experimentou essa aprovação. Então a aprovação vai produzir em você experiência e amadurecimento espiritual. Voltando lá para Tiago. O versículo 3 ainda: sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Meus irmãos, se você for observar, ele está dizendo aqui, sabendo que a aprovação de quê? Da vossa fé. O que é que Deus falou lá para o povo de Israel? Eu te coloquei no deserto para saber onde estava o seu coração. Deus, ele prova a nossa fé se a gente vai murmurar ou não. Quantos crentes, meus irmãos, passando por lutas e só anda murmurando? Só abre a boca para falar. Só abre a boca para reclamar. Em nenhum momento abre a boca para adorar o Senhor. Então, a provação, Deus coloca a gente nesse teste para saber aonde está o nosso coração. Para saber se a gente vai adorar ou não. Se a gente vai murmurar ou não. Então, Deus coloca esses testes em nós. Mas aí você me pergunta: Nilson, Deus sabe todas as coisas, precisa disso? Deus, ele sabe, mas ele quer mostrar para você. Aonde é que está o seu coração? Está aqui na terra ou está lá no céu? Então essas provações, ela tem esse ato pedagógico de nos ensinar isso a todo momento. Vamos voltar lá para o versículo 4. Ora, a perseverança que tem é completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. Então, a luta, a provação, ela produz isso em nós, para nós sermos íntegros e não lhe faltar nada. Meus irmãos, é fácil eu pegar o microfone aqui e começar a pregar para você perseverar na oração, para você continuar firme, para você continuar avante, para você adorar em meio às lutas, adorar em meio à perseguição. Isso é fácil. Mas na prática é difícil. É lá na fornalha de fogo que a gente vê se a gente vai adorar, se a gente vai permanecer firmes diante de Deus ou não. Então, como eu falei, a provação, ela produz em nós experiência. A provação nos faz nos parecer mais com Cristo. E a provação também nos faz nos aproximar de Deus. Você já observou
que quando tudo está bem, a gente começa a relaxar na oração? Quando tudo está bem, a gente começa a relaxar na leitura bíblica? Então, na provação, é onde você se aproxima mais de Deus. Você sente desejo de orar mais, você quer orar, você quer buscar a Deus, porque você está na provação. Na provação você quer ler mais a Bíblia. Na provação você quer passar mais horas em oração diante do Senhor. Por quê? Porque você está sendo provado. Então, muitas vezes, Deus, Ele pega você para ele, fulano de tal, tá muito largo. Eu vou voltar ele na provação aqui. Então, é nessa provação que a gente tem as experiências com Deus. Meus irmãos, eu quero rodear um pouco a Bíblia com vocês. Eu vou citar alguns personagens bíblicos que passaram por provação e continuaram fiéis a Deus. O primeiro personagem que eu quero falar com os irmãos foi Abraão. Lá em Gênesis capítulo 22, fala que Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, pegue seu filho, leve lá em Moreá e sacrifique ele para mim. Que provação ele passou. Imagino Abraão ouvindo isso de Deus e questionando: como assim, Deus? Meu filho sacrificar? Mas ele foi lá e levou o filho dele. Levou lá em Moreá, chegando lá para sacrificar. Deus falou: Abraão, sua fé foi provada. Então imagine aí, Deus pedir algo de você, aquilo que você mais ama. Isso é uma provação muito grande. E mesmo nessa provação, Abraão se tornou firme e fiel a Deus. Outro personagem que eu quero falar com os irmãos, que passou por várias provações, foi o próprio Jó. Jó, nós sabemos que Deus tirou tudo de Jó. Tirou sua saúde, tirou os seus filhos, tirou seus bens. Jó, a princípio, não entendeu o que estava passando. Os seus amigos pensaram até que Jó tinha pecado contra Deus. Mas isso foi uma provação de Deus para a vida de Jó. E no final, lá em Jó capítulo 42, fala que Jó chega para Deus e fala: olha, eu ouvia somente falar de Deus, agora eu conheço a Deus. Então a provação produziu em Jó conhecer a Deus. Então através da provação também você conhece a Deus. Através da provação você tem intimidade com Deus. Então Jó, ele perdeu tudo, no final Deus restituiu. Mas a lição que Jó teve foi o quê? Eu ouvia falar de Deus, mas hoje eu experimento Deus. Hoje eu conheço a Deus. Então a provação produz isso em nós também, de nós conhecermos a Deus. Outro personagem, meus irmãos, que foi bastantemente passado por provação. O próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele passou por naufrágio. Ele passou por perseguição. Ele passou por nudez. Passou por fome, por calúnia. O apóstolo Paulo foi preso e no final o apóstolo Paulo foi decapitado pelo amando de Nero. E a todo momento o apóstolo Paulo se alegrava em Cristo. Se você for ver a carta de Filipenses, que fala a carta da alegria, lá Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele fala: alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu digo, alegrai-vos. E Paulo, antes de falar essas palavras, ele falou: eu sei passar perseguição, sei passar calúnia, eu sei passar fome, eu sei passar nudez, mas em tudo isso eu me alegro em Cristo. Para uma pessoa, meus irmãos, chegar e dizer: eu perdi tudo, eu perdi minha família, eu perdi o meu emprego, eu perdi meus filhos, e mesmo assim eu me alegro no Senhor, essa pessoa tem convicção de quem chamou ele. De fato, essa pessoa está firmada em Cristo Jesus. Porque não tem lógica, meus irmãos, na sua naturalidade, um homem, se ele não faz isso. O homem tem que estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e o homem tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Para um homem dizer: olha, Nilson, eu perdi tudo, mas mesmo assim eu me alegro em Deus. Isso aí, meus irmãos, é porque a fé dele está firmada em Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele perdeu tudo. O apóstolo Paulo passou por tantas perseguições. Mas mesmo assim, ele escrevia cartas às igrejas, encorajando as igrejas a permanecer firme. Mesmo na luta, mesmo lá na prisão, porque tem as cartas da prisão, a carta de Éfeso e outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu na prisão. Mesmo na dor ali, o apóstolo Paulo, mas ele escrevia carta encorajando os irmãos a perseverar na tribulação, a perseverar na provação. Então, meus irmãos, é isso que Deus quer produzir em nós. É isso que Deus quer de nós, que nós nos alegremos na provação.
Que independente de qualquer coisa que você esteja passando, você não deixe de vir aos cultos. Você não deixe de meditar nas Escrituras. Você não deixe de ter a prática da oração. Independente do naufrágio que você esteja passando, você não abra a sua boca para murmurar.